Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é domingo e domingo é dia de escola dominical. Que legal! Hoje a Mimi tá aqui com a gente. É sim, crianças! Que saudade de vocês! Nós também, Mimi, estávamos morrendo de saudade de você. Muito bom ter você aqui com a gente. Só que isso só foi possível porque a mamãe vai levar a vovó votar. É verdade, né? Hoje é dia de eleição, um dia muito importante, sabia? E por que a criança não vota, Tia Aline? Boa pergunta. Porque ainda não tem idade, né? Vocês são pequenininhos ainda, né? A gente só vota a partir dos 16 anos, quem tirar título com 16 anos, e é uma obrigação a partir dos 18 anos. Entendi. E, Tia Aline, por que tem tantos políticos que fazem coisa errada? Então, né? Tem político que faz coisa errada, tem político que faz coisa certa. Não tem como a gente explicar. Cada pessoa é de um jeito, né? Cada coração é de uma forma. Mas a única coisa que a gente sabe que a gente tem que fazer é orar por cada um deles, porque isso, a Bíblia fala que nós devemos orar pelas nossas autoridades. E nós nunca devemos nos esquecer que Deus nunca é pego de surpresa, sabia? Sim, Deus sabe de todas as coisas. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 15, no versículo 3, a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus não é pego de surpresa, Ele está olhando para todo mundo. Seja aquele político, aquela pessoa, você, né? Seja bom ou mal, o Senhor está olhando, vigiando e Ele sabe de todas as coisas. Então a gente tem que confiar que todo político que está ali, que foi eleito, também está nos planos de Deus. Deus tem um plano para tudo. E eu tenho uma história bem legal hoje, crianças. Vocês querem ouvir? Eu quero! Eu também quero. Nós vamos falar hoje sobre o primeiro rei de Israel. Que legal, Tia Aline! Então, a nossa história de hoje, crianças, está lá no livro de 1 Samuel. Nós já ouvimos falar de Samuel aqui, hein? Samuel, aquele menininho, pequenininho, que ouviu a voz de Deus. Quando a mamãe dele não podia engravidar, ela pediu, orou ao Senhor e ela engravidou e deu à luz a Samuel. E Samuel foi educado no templo. E Samuel cresceu, se tornou sacerdote em Israel. E além de sacerdote, ele era juiz. Você sabe o que é juiz, Mimi? Que julga! Exatamente, que julga. Se houvesse brigas, desentendimentos, até roubos entre o povo, ou alguém pegasse alguma coisa assim achando que não era de ninguém, tudo isso era levado para o juiz. E o juiz pedia orientação a Deus e julgava aquele caso. Até aquele momento, então, o sacerdote Samuel era juiz em Israel. Então, a história de hoje está lá no livro de 1 Samuel, nos capítulos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Olha só, hein? Bastante coisa para ler. Quando vocês tiverem um tempinho, peça para a mamãe, para o papai contar essa história para vocês lá na Bíblia, que eu vou fazer um resumo aqui para vocês, tá bom? Tá bom, Tia Aline! Então, vamos lá? Então, como eu disse, nessa época, então, o sacerdote era Samuel e era o juiz do povo de Israel. Só que Samuel começou a ficar bem velhinho, e então seus filhos se tornaram os juízes de Israel. Só que os filhos de Samuel não eram como Samuel. Então eles não julgavam corretamente, começaram a fazer coisas erradas. E aí o povo começou a ficar bravo, começou a ficar irritado, né? Foram lá tirar a satisfação com Samuel. Então o povo foi lá conversar com Samuel. Samuel, seus filhos não são como você, seus filhos não procuram agradar o Senhor, nós não queremos eles mais como juízes. Mas sabe o que eles pediram, crianças? Que deixou Samuel muito triste? Eles pediram um rei.
Eles não queriam mais juízes em Israel. Eles queriam agora um rei que governasse sobre eles. Ai, Samuel ficou tão triste. Sabe por quê? Porque o rei de Israel era o nosso Deus, né? E até aquele momento, Deus era o rei de Israel. E agora eles não queriam mais um rei no céu. Eles queriam um rei ali com eles. Samuel ficou muito triste. Mesmo assim, ele foi falar com o Senhor, né? Nas suas orações, ele foi conversar com o Senhor. E como eu disse, nosso Deus nunca é pego de surpresa. Ele já sabia que isso ia acontecer, porque ele conhece o nosso coração. E ele falou para Samuel: tudo bem, Samuel, se é isso que eles querem, eles vão ter um rei. Amanhã, nesse mesmo horário, um homem da tribo de Benjamim, um rapaz, um moço, vai vir te procurar. E esse rapaz é o escolhido para ser o novo rei de Israel. Então, Samuel estava lá na cidade, fazendo os seus afazeres como sacerdote. Enquanto isso, lá na tribo de Benjamim, havia um homem chamado Quis. E na casa desse homem, no sítio desse homem, sumiram então as suas jumentinhas. E ele chama o seu filho Saul e fala para Saul ir buscar essas jumentinhas que tinham fugido. Bom, Saul, obediente, pegou o seu amigo e foram procurar então essas jumentinhas. Procuraram, não encontraram. Então o amigo de Saul falou: vamos lá conversar com o homem de Deus, com Samuel. Acho que ele vai poder nos ajudar. E Saul então foi até Samuel lá na cidade, procurou então Samuel para conversar. Samuel, lógico, como o Senhor tinha falado, no mesmo horário, Saul apareceu. E Saul foi conversar com ele, falando da jumentinha. Então Samuel chama ele para jantar, convida ele. E Samuel então fala que Saul será muito importante para Israel. Então Saul fica assustado, ele fala: eu? Importante? Eu sou lá da tribo de Benjamim. Existem tribos muito maiores que a minha. E a minha família nem é tão famosa assim. Existem famílias muito maiores. Não sou eu não, Samuel. Você está me confundindo. Não estou. Você é ungido do Senhor. E então Samuel unge Saul como o novo rei de Israel. O ungir, o derramar o óleo sobre a cabeça, significava que aquele homem era sim um escolhido por Deus. E Saul foi escolhido como o novo rei de Israel. Saul ficou meio assustado, mas chegou o dia da coroação. E no dia, crianças, Saul se escondeu atrás das malas. E a Bíblia fala que Saul era um moço alto, que até os homens mais altos batiam no seu ombro. Ele era alto, ele era bonito, forte, né? Ele se destacava entre os outros homens. E mesmo assim, Saul estava escondido atrás das malas. Chegou com as malas, né, para se tornar o novo rei, mas ele ficou escondido porque ele estava com medo. Imagina, você de repente, Israel nunca teve um rei. O rei sempre foi Deus. E de repente, Saul foi escolhido o novo rei de Israel. Ele ficou assustado, sim, mas logo ele saiu e então foi coroado rei de Israel. Bom, crianças, até aqui tudo certo. Saul começou a fazer sempre a vontade de Deus, sempre ouviu o nosso profeta Samuel, as ordens de Deus. Começou então as guerras, ele vencia, porém o seu coração o enganou. Ele parou de ouvir a voz do Senhor para ouvir o seu coração. Então ele parou de pedir orientação de Deus. E foi aí então que ele começou a perder nas guerras. O Senhor começou a se desagradar do coração de Saul e mandou uma mensagem para o Samuel. Falou: olha, ele não vai continuar sendo rei por muito tempo. Deus já sabia e já havia escolhido outra pessoa para tomar o lugar de Saul. Vocês já ouviram que o próximo rei de Israel depois de Saul foi o rei Davi. E Jesus veio da descendência de quem? Do rei Davi, tá vendo? O Senhor nunca é pego de surpresa. Ele já tinha preparado tudo, até para a vinda do nosso Senhor Jesus, que seria então da tribo de Davi. Mas essa é uma história para a gente contar uma outra hora, né? O importante é a gente
saber como foi então que começou o reinado lá em Israel. Então, crianças, o que a gente aprende aqui? Que o nosso coração nos engana, né? Nós temos sempre que pedir a orientação de Deus. E principalmente para as autoridades, é difícil também, porque se elas começarem a ouvir o seu coração, vão se enganar, vão fazer coisas erradas, porque é isso que acontece. Nosso coração é enganoso. E por isso que nós devemos, então, orar, sempre pedindo para Deus cuidar das nossas autoridades, orientá-las, que é o nosso versículo de hoje. Vamos decorá-lo? Deixa eu empurrar o Saul aqui. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Vamos repetir? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações e intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Muito bem, é comprido, mas dá para decorar sim, tá? Então, devagarinho, durante essa semana, a gente vai treinando que a gente aprende. E nunca devemos nos esquecer. Vamos orar pelas nossas autoridades. Que Deus já sabe de todas as coisas, mas Ele quer que a gente ore, que a gente suplique, que a gente interceda por cada um deles. Certo, Mimi? Certo, Tchaline? Muito bem, vamos orar então? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, por essa manhã tão maravilhosa que é estarmos aqui todos juntinhos, ouvindo da Tua palavra. Agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor tem um plano para todos nós e o Senhor já sabe de todas as coisas. Queremos agora, Senhor, interceder pelas nossas autoridades, sobre essas eleições que estão acontecendo. Sabemos que o Senhor já sabe de todas as coisas, mas pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja então cuidando de cada um, ó Pai, que se propôs a exercer um cargo de autoridade na nossa cidade, nas nossas cidades, aonde estivermos, ó Pai. Que o Senhor esteja direcionando cada um, Senhor, para fazer sempre a Tua vontade. Que possamos orar, interceder por cada um e confiar, ó Pai, que o Senhor está no controle. Obrigada por essa manhã, obrigada pela vida de cada criança. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém! Tchau, crianças! Tchau, crianças! Tenham todos um lindo domingo. E até a próxima.